Boa tarde, então, pessoal. Vou botar a gravar aqui para, se alguém se atrasar um pouco, eu vou tentar disponibilizar depois para vocês aí, até porque tem umas informações importantíssimas aí que vocês vão receber, tá? Essa aula de hoje, pessoal, o objetivo dela é para que nós preparemos os esquemas elétricos que vocês vão precisar no ano que vem para fazer as montagens nas aulas de box, tá? Os box são, na realidade, são aquelas... Se vocês lembrarem, para quem teve aula lá na sala 127, né, na parte presencial, vai lembrar que tem lá atrás tem uma espécie de umas cabines, né, no fundo da sala, onde nós simulamos as instalações elétricas de forma mais próxima possível de uma instalação predial real, né? Então ali a gente vai tentar vai fazer as práticas de instalação elétrica em si, né? Então o grupo que estava ali começou o ano com o professor Pedro ali e o Lucas na sala 129, estava fazendo as montagens nos cavaletes, então aprendendo a utilizar os componentes, né? E o outro grupo estava comigo, o professor Jader, fazendo emendas, né? Preparando para fazer as montagens em box. Na realidade, a junção das duas partes é que permite a realização das montagens lá nos box, tá? Então, o estudo da 129 mais a parte de manipulação ou operações com condutores, né? Então, essas duas partes juntas é que permitem a realização das montagens, né? Como a gente está nessa situação que a gente não pôde ter nem o pessoal da 129 conseguiu fazer todas as práticas e o pessoal da 127 também não, né? Então a gente vai ao menos preparar, né, para que no ano que vem os professores da PI 2 vão montar um cronograma em que vocês tenham que fazer essas montagens, tá? Então nós aqui, não sei se eu vou trabalhar com vocês no ano que vem, se vai ser o Lucas, se vai ser o professor Jader, se vai ser o professor Pedro, a gente, né, não tem nem ideia, né, como vai ser quando começarem as aulas presenciais de vocês, mas a gente vai repassar para os professores, né, ou se for nós é mais fácil ainda, né, mas a gente vai repassar para os demais professores o que foi trabalhado, quais foram as montagens que nós pedimos para vocês e o que nós queremos que vocês têm que fazer no ano que vem como montagens da PI 1, né, que nós estamos julgando que sejam necessárias para vocês, tá? Para que vocês tenham esse conhecimento técnico, né, dessa parte de instalações elétricas prediais, tá? A parte de relés ali que vocês estão vendo com o professor Pedro, o primeiro grupo já viu com o professor Pedro, o segundo grupo está terminando de ver, ele é, na realidade, uma preparação, todos os anos, né, no segundo ano, é uma preparação já para o terceiro ano. Mas este ano nós vamos ter que antecipar algumas coisas, porque ano que vem meio que vai juntar o assunto de relés com acionamento de motores. Então, o professor Pedro, a partir da semana que vem, vai estar fazendo uma série de meets com vocês para fazer essa preparação desses esquemas elétricos simulando já no CAD Simu, né? Então, essas montagens que vocês vão simular a partir da semana que vem já são das tarefas da PI 2, né? E vocês vão perceber que são muito parecidas com as que vocês fizeram por último ali de relés. Então, agora a parte final da disciplina, oficialmente hoje, é a última aula dos assuntos da Práticas 1, e a partir da semana que vem são os assuntos da Práticas 2. Tá? Então, para ficar bem claro para vocês, né? Claro, vocês vão ter tarefas para entregar ainda da Práticas 1, né? Mas toda a avaliação é baseada em todos os assuntos até o final do ano, tá, pessoal? Bom, o que nós queremos fazer? Qual a importância dessas montagens em box? Por que a gente faz questão que vocês façam essas montagens? Já que alguns já fizeram em cavalete, vão fazer em cavalete ainda ali na parte teórica, por que a gente dá tanta importância para isso? Por dois motivos, tá? O primeiro deles é que vocês consigam manipular, né, os equipamentos numa condição real de instalação, né? Na instalação elétrica real não tem pino banana, borne, não tem esse tipo
de facilidade que nós temos no laboratório, né? Isso que nós temos no laboratório é uma facilidade para que vocês tenham agilidade para montagem, né? E entendam os conceitos de funcionamento dos equipamentos. Esse é o intuito principalmente da sala 129, interpretar esquemas e manipular o equipamento e entender o funcionamento do equipamento, tá? Não é só simplesmente pegar e ligar. O ligar e funcionar, que nem diz o professor Pedro, é o prêmio por ter montado certo. Essa é a premiação, né? Mas o importante é entender como funciona e como se ligam cada um dos componentes. Na sala 127, ali a montagem box, a gente vai colocar numa condição real de funcionamento e, junto a isso, temos um segundo objetivo, que é conseguir enxergar de forma espacial, né, como é montada uma instalação elétrica para se fazer o projeto dela, né? Uma grande dificuldade, e isso, assim, pessoal, é real, tá? Não é eu, Marco Aurélio, aqui inventando. Se vocês falarem com o Lucas vai afirmar também isso. O pessoal que faz engenharia elétrica e não passou por um curso técnico, ou nunca trabalhou com instalação elétrica, ou quem sabe nem como eletricista, ou como ajudante de eletricista, ou nunca lidou com uma instalação elétrica, tem uma extrema dificuldade de fazer um projeto elétrico. Por incrível que pareça, pessoal. O pessoal que faz eletrotécnica quando vai para engenharia elétrica, tem uma grande facilidade com isso aí, né? Para fazer os projetos elétricos. Um engenheiro eletricista, um estudante de engenharia elétrica que nunca passou por uma montagem, de fato, não consegue enxergar algumas coisas. E é essa a importância que nós temos para o box. Tá? O box ele abre alguns horizontes para vocês. Tá? Para quem vai fazer arquitetura, um curso superior, também tá? Dá uma noção exata de como fazer um projeto arquitetônico, levando também em consideração as infraestruturas. O que são as infraestruturas? Instalação hidráulica, instalação elétrica, instalação, sistema de segurança, de alarme, de comunicação. Então, tudo isso são as infraestruturas de uma instalação. E às vezes o arquiteto faz lá um projeto muito bonito, né? Tá tudo lindo, mas não é aplicável, porque uma janela está numa posição errada e onde deveria passar, de repente, um eletroduto, né? Para alimentar uma tomada, para alimentar um interruptor. E quem faz eletrotécnica e depois faz uma arquitetura, sai como no final como arquiteto, né? O arquiteto, a arquiteta, sai como acaba sendo um excelente profissional nessa área porque consegue enxergar espacialmente esses detalhes. Então, na hora de fazer a execução é mais fácil de ser realizada, tá? Então, assim, pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui, ó. Daí vocês me avisem se vai aparecer aí para vocês, tá? Vamos ver se vai fazer com uma janela aqui primeiro, depois eu mostro a outra que eu quero apresentar para vocês. Tá aparecendo, senhor. Aparecendo? Então, beleza. Ótimo. Então, aqui, ó, os objetivos, né, então, da montagem box, dar a noção para vocês de como são feitas as instalações elétricas prediais, e especificamente, assim, as residenciais, tá? Não que outros tipos de instalação industrial ou até mesmo comercial não são utilizados esses métodos aqui, tá? Mas na instalação residencial, esse método aqui é usado de forma direta, tá, pessoal? Principalmente casas, edifícios, apartamentos. Então, aqui é a mais utilizada, essa noção que nós vamos passar para vocês agora, tá? E ela usa, então, linhas elétricas do tipo eletroduto, né? Sobrepostas ou embutidas, tá? Então, ajuda no entendimento da realização do projeto elétrico das instalações prediais e também o outro objetivo que eu não tinha citado para vocês,
que é realizar a listagem dos materiais com base num projeto elétrico, tá? Então, todas essas partes aqui nós vamos tentar fazer com que vocês aprendam, tá? Com as práticas, com as propostas que nós vamos dar agora para vocês, tá? Para fazer o projeto, pessoal, nós vamos fazer uso do esquema unifilar prático, tá? Talvez, eu acredito que vocês estejam vendo em desenho agora. Estão vendo em desenho esse tipo de esquema? Não. Mas a gente Ainda não. está começando a mexer com o BricsCAD. Mas a gente sabe o BricsCAD. que é o unifilar prático. Mas sabe o que é, né? Sim. Tá. Então, na realidade, ele se diferencia, né, do teórico, é que ele é utilizado para... O teórico é utilizado para estudos técnicos e teóricos. O próprio nome já diz, né? É para aprender. Ele é utilizado para aprender, para entender o funcionamento dos componentes ou a situação de instalação dos componentes. O unifilar prático, ele dá a localização espacial de cada componente principal e de comando dos circuitos. O que é o equipamento principal? O equipamento principal é a carga, né? A carga de uma instalação elétrica. No nosso caso, nós vamos mostrar nos esquemas os pontos de luz, que é uma das principais cargas da instalação predial, né? E os pontos de tomada. A carga em si, final, a gente acaba não mostrando, mas a gente já mostra, na realidade, é o ponto de conexão dessa carga, tá? Que são as tomadas. E os elementos de comando, né? Que são os interruptores. E no caso das cargas, né? Também, além disso, as linhas elétricas, nós vamos mostrar, né? Onde passam as linhas elétricas que vão interligar cada uma das cargas e os condutores e seus circuitos, né? Então, cada circuito e seus condutores nós vamos representar também. E ele é sempre mostrado em cima de uma planta baixa, tá? Então, a gente faz a planta baixa e representa em cima dessa planta baixa a situação ou localização dos pontos de luz e dos pontos de tomada. Então, esses são os termos que nós acabamos usando, pontos de luz e pontos de tomada. Tá? E, além disso, o esquema unifilar prático, ele serve como uma linguagem de comunicação em todas as etapas do projeto e execução da instalação. O que eu quero dizer com isso? Através do esquema unifilar prático, que o eletrotécnico ou o engenheiro eletricista que fizeram o projeto vão se comunicar com o técnico que faz o orçamento, levantamento do material, que vai se comunicar com o técnico, o instalador, ou eletricista, que vai fazer a instalação elétrica. Tá? E também, posteriormente, para fazer a manutenção. Né? E esse é um grande problema que nós temos no Brasil, tá? Vamos falar especialmente no nosso país, que muitas instalações, assim, ó, vou ser bem sincero, 95% das instalações elétricas não tem esquema elétrico, tá? Muitos projetos antigos de residência e que não tem esses esquemas. E isso dificulta para fazer a manutenção, tá? Às vezes a pessoa quer fazer uma manutenção, uma modificação, uma ampliação na instalação elétrica e não se tem noção real do que tem lá dentro daquela instalação. Tá? E o projeto elétrico, quando ele existe e foi executado conforme a existência dele, isso facilita muito, tá? Dá um ganho de tempo para fazer manutenção ou modificações na instalação. Então, é muito importante que, além de se fazer o projeto elétrico de uma instalação, se mantém esse esquema elétrico, esse projeto elétrico atualizado. Foi feita uma modificação, se atualiza o projeto. Tá? Então, esse esquema, esse circuitos, né, vão ser, para nós, uma linguagem técnica. Né? Então, aqui, o que vocês viram até agora, tanto em prática de instalações e principalmente em desenho, né? Esse tipo de esquema aqui, o esquema unifilar teórico. O unifilar teórico mostra, na realidade, onde estão passando os condutores, né?
de uma forma genérica, né? Não é a forma espacial, isso que tem que ficar claro para vocês, é uma forma genérica, né, para mostrar funcionamento, tá? Então, tem aqui, ó, as linhas onde vão passar os condutores, os elementos, né, principais, por causa aqui, os pontos de luz, o ponto de comando, que é o interruptor, né, que no caso aqui é um interruptor de 2 seções, e uma tomada média aqui, tá? O elemento de proteção, talvez o professor Pedro usou outra simbologia com vocês, aqui eu estou usando a simbologia que está no polígrafo lá de símbolos elétricos, tá? Mas esse aqui é um dos outros símbolos de disjuntor, né? Qualquer um deles, tanto aquele que o professor Pedro usou ou esse aqui, estão corretos, tá? E a gente representa os condutores que passam em cada trecho, né, do circuito. Então, aqui, ó, é o primeiro trecho aqui. Nesse primeiro trecho, nós temos, na realidade, os dois condutores, os dois circuitos de alimentação para tomada e iluminação, né? Lembrando, a NBR 5410 exige que os circuitos de iluminação e tomada sejam separados, tá? Bom, dependendo do elemento, se for um elemento de proteção, tem que demonstrar no elemento de proteção, no caso aqui do disjuntor, tem que demonstrar que estão passando por ele também os dois condutores fase. Então, significa o que? Que esses dois condutores fase estão sendo interrompidos por esse disjuntor, ou protegidos por esse disjuntor, tá? No trecho seguinte, temos a repetição do que tínhamos antes. Aí encontramos aqui uma derivação. Nessa derivação vai descer o fase, que vai ir por interruptor, e os dois retornos de fase, né? Que vão comandar os dois pontos de luz. Então, na sequência aqui, depois temos novamente, ó, fase neutro, o neutro fase e os dois retornos de fase, né? Do primeiro do interruptor. Importante que você deve ter visto também desenho com o professor Pedro, temos que identificar quem esse interruptor aqui está comandando, né? Eu não coloquei aqui que ele é do circuito 1, porque aqui só está descendo, ó, uma fase. E essa fase que está descendo, ela já está subentendida que ela é do circuito 1. Mas eu tive que identificar quem são os elementos que este interruptor está comandando. Então, o primeiro aqui é o ponto de luz A e o segundo ponto de luz B, na direita, né? E seguindo aqui em cima, eu estou representando também eles, os retornos. Então, estão aparecendo os dois retornos. E na sequência, repito o circuito 2, que é o nosso circuito de tomada, né? Até chegar no primeiro ponto de luz, onde desce um neutro e um retorno de fase, que vão alimentar o primeiro ponto de luz. E na sequência, ó, vejam que na sequência já não aparece o retorno de fase A. O A ficou no primeiro ponto de luz. Segue só o retorno de fase B. Tá? Encontramos a descida aqui, né, que vai para a tomada, né, que é do circuito 2. Aqui eu coloquei o 2 para representar que é do circuito 2, mas não haveria necessidade nesse caso, né, porque já só desce o circuito 2 para essa tomada. E na sequência aqui, né, repito, até chegar no ponto de luz B do circuito 1. E no final acabo repetindo porque é como se esse circuito fosse contínuo, né? Então, esse é o circuito teórico. Faltou aqui uma coisa, né, que é demonstrar nesse circuito onde tem pontos de conexão, onde eu tenho derivações. No caso aqui, ó, na descida que vai para o interruptor, eu tenho que emendar na rede o fase. Então, eu tenho que conectar colocar um ponto de conexão. No caso do primeiro ponto de luz, tem o neutro. Eu tenho que conectar no neutro. Aqui, tenho que conectar no fase, no neutro e no terra, para a tomada. E no último, o neutro novamente. Tá? Então, demonstramos os pontos de conexão. O unifilar teórico ele tem isso, né? Ele mostra como se faz a ligação e onde estão os pontos, onde há pontos de conexão no esquema.
Então, o teórico tem esse detalhe para entendimento de funcionamento, né? Como funciona o circuito. Ele leva vantagem em cima do esquema multifilar, que ele é mais completo, ele mostra todos os condutores, todos os pontos de conexão. Só que o esquema unifilar, vocês devem ter percebido, que com o passar com o aumento de equipamentos, aumento da complexidade do circuito, começa a ter muito fio num circuito só e acaba atrapalhando, né? Às vezes até para enxergar o circuito no todo dele, né? Então, o unifilar teórico ele tem essa vantagem de dar uma resumida no circuito. Mas esse esquema ele é importante só para a gente enxergar o funcionamento, tá? Na prática, nós vamos usar este circuito aqui, esquema unifilar prático, tá? De certa forma, esse circuito aqui, claro, ele tem alguns elementos a mais, né? Porque eu coloquei 2 pontos de tomada, um ponto de tomada a mais e um ponto de luz a mais, mas ele, teoricamente, é parecido com o anterior, tá? Só que ele está colocado de uma maneira diferente. Então, vejam bem, então aqui temos a planta baixa representando as paredes, né, de alvenaria, pode ser de uma casa, de uma sala, de algum recinto, né? Embora aqui não estejam mostrando janelas, na planta baixa tem que aparecer as janelas, tem que aparecer a porta, né? Tem algumas regrinhas de posicionamento das tomadas e dos interruptores, que parte vocês vão ver em desenho e outra parte vocês vão ver na disciplina no ano que vem, chamada Instalações Elétricas, em que vocês vão estudar a fundo a norma NBR 5410, né? Então, essas regras vocês vão estar aprendendo. Nós agora vamos nos preocupar com a instalação em si, tá? Então, vejam bem aqui, ó. Esse aqui é como se fosse a parte inicial, onde está o quadro de distribuição, essa parte aqui preto e branca, ó. Se vocês olharem lá no polígrafo de vocês vão ver que isso aqui é um quadro de distribuição, um centro de distribuição, de onde sai o fase neutro da rede de iluminação e a fase neutro e terra do circuito de tomada, né? E aqui, ó, nós representamos os pontos de luz, e os pontos de luz, eles têm um papel especial. Quando a instalação é feita com chapa, você deve ter visto naqueles vídeos que eu compilei para vocês, que eu mandei para vocês no Classroom, que temos instalações elétricas feitas com chapa, onde temos caixas de passagem ortogonais. E essas caixas de passagem, elas servem como também elementos, né, para que nos facilitem a passagem dos condutores. Então, além de servir de ponto de saída para um ponto de luz, por exemplo, serve também para a passagem dos condutores e para que nós possamos puxar a fiação, tá? Então, acaba nos facilitando na instalação. Então, coincidentemente, onde tem um ponto de luz, tem uma caixa de passagem, tá? Então, aqui sai do quadro de distribuição, chega na primeira caixa de passagem. Da primeira caixa de passagem vai para a segunda, né? Mas a gente tem que ir com o circuito até o fim e ver até onde vai ter que chegar, por exemplo, o fase da iluminação. O fase da iluminação, obrigatoriamente, tem que ir até o ponto onde temos o interruptor, tá? Então, vejam bem, o fase vai até... Opa, volta aqui. Vai até o interruptor e depois sai do interruptor os retornos de fase. Então, aqui tem o retorno de fase A e o retorno de fase B, né? Então, o retorno de fase A fica neste ponto de luz de baixo e aciona também o ponto de luz do meio. E o retorno de fase B aciona só a tomada da parte de cima, né? Desse ponto de luz de cima, mais próximo do quadro de distribuição. Então, vejam ó, que nós temos que representar o fase vindo até aqui, e depois os retornos de fase voltando. Então, fica um pouquinho diferente do esquema unifilar teórico, tá? E os pontos de o circuito de tomada, eles vai até onde temos as tomadas. No caso, a última tomada é essa mais próxima aqui da parte mais baixa, né? Da nossa parte de baixo da nossa planta. Então, aqui significa que neste ponto de luz aqui, do meio,
temos uma derivação, vai ter 3 emendas, né? Uma do fase, uma do neutro e outra do terra, tá? Então, vejam que as emendas não aparecem, os pontos de conexão não aparecem neste circuito, nesse esquema, diferente do unifilar teórico. E às vezes isso aí é o que as pessoas não conseguem enxergar direito. E aí tem alguns detalhes gráficos do nosso circuito que nos ajudam a interpretar a posição em termos de altura das tomadas. Neste caso aqui, ó, essa tomada as 2 tomadas do circuito, né, são 2 tomadas médias. Então significa que essas tomadas vão estar a 1,20 do piso, tá? Assim como o interruptor. Então, você tem que ter uma visão espacial, né? Sabendo que o que está no meio aqui, que são os pontos de luz, estão no teto. O que está nas laterais, que são os pontos de tomada e os interruptores, estão nas paredes, tá? Então, significa o seguinte, ó, esse trecho aqui, ó, por exemplo, desse ponto de luz aqui, ó, do meio, que está vindo para a tomada, esse ponto de luz, ele vai, né, esse eletroduto primeiro passa por cima na chapa, chega no canto da parede e desce por dentro da parede, tá? Então, esses detalhes você tem que conseguir enxergar, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar umas fotos dos box que vocês vão talvez enxergar um pouco melhor isso, tá? Então, assim, ó, basicamente, esse esquema que está sendo mostrado aqui já é o primeiro esquema que vocês vão montar no ano que vem, tá? Que é 2 pontos de luz acionados por um interruptor duplo, aliás, 3 pontos de luz acionados por um interruptor duplo, sendo um acionado por uma tecla e o segundo acionado por, o terceiro, né, acionado por a segunda tecla. E 2 pontos de tomada. Bom, nos nossos box lá na escola, nós temos essa estrutura aqui, ó. Temos então o quadro de distribuição, os 3 pontos de luz e a possibilidade, ó, de 4 conexões para sendo 2 para a direita e 2 para a esquerda no box, tá? Então significa que na lateral esquerda eu posso instalar uma tomada alta e um interruptor, uma tomada alta e uma tomada baixa, um interruptor e uma campainha. Então temos aqui, ó, nessa lateral posso instalar isso. Na direita a mesma coisa, tá? Normalmente a tomada alta, pessoal, ela é mais usada para equipamentos tipo ar condicionado, dependendo da situação, tá? Ar condicionado, luminária, lâmpada de emergência, esse tipo de situação que requer uma tomada mais alta. Às vezes tem um pessoal que gosta de pendurar ventilador na parede ou uma televisão, né? Os televisores mais antigos que o pessoal botava naquele suporte, então se usava bastante tomada alta, né? A tomada média e a tomada baixa são as que nós mais utilizamos. No nosso box nós só temos tomada média, tá, pessoal? Tomada média ou alta, mas nós vamos fazer com tomada média. Bom, aqui temos as fotos, ó, de como é a estrutura interna lá do nosso box. Isso aqui eu tirei a foto de baixo para cima, né? Então aqui, ó, vejam, temos a saída lá do quadro de distribuição, né? Chega lá num ponto de luz, uma caixa de passagem no fundo. Aqui temos a caixa de passagem do meio e a da ponta, e as saídas laterais, né? Então, olhando para o teto, é isso que vocês vão enxergar lá, tá? E aqui a gente olhando para as paredes, ó, na lateral. Então, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, então temos uma possibilidade de botar uma tomada alta ou uma campainha, ou ainda, né, o que a gente chama de arandela, que é uma luminária na parede, né? E mais abaixo a possibilidade, né, de botar os interruptores, colocar esses interruptores, ou tomadas, ou dependendo da situação, vou mostrar no catálogo depois para vocês de um fabricante, equipamentos conjugados, interruptor com tomada, né? Então, isso aqui é digamos assim, é a liberdade que nós temos para a instalação elétrica
lá do laboratório. Temos também um quadro de distribuição, né, de onde vai sair a alimentação para a nossa instalação elétrica. Então, esse quadro de distribuição, normalmente ali no curso, no laboratório, tem 2 ou 3 disjuntores. Tá? Temos na esquerda o barramento de neutro, de onde vão sair todos os condutores neutros da nossa instalação. E na direita, o barramento de terra, de onde vai ser o condutor de proteção ou terra da nossa instalação elétrica. E olhando assim, ó, aqui mais ou menos a gente consegue enxergar quase que o todo do nosso box, né? De onde está saindo lá no fundo, né? O primeiro duto, né? E depois segue para as caixas do meio. E depois das caixas vão para as laterais. A primeira caixa, a caixa mais ao fundo, vocês vejam que não tem saídas laterais, tá, pessoal? Ela só vem do quadro de distribuição e está interligada com a caixa de passagem do meio, tá? Bom, depois de se fazer os esquemas elétricos, nós vamos para uma outra parte, que é essa aqui, ó, fazer a lista de materiais. Então, para fazer a instalação elétrica, nós temos que fazer uma lista de material para poder fazer a aquisição, né, ou solicitação deste material. Imagine o seguinte, se você trabalhasse para uma empresa que faz projetos elétricos para uma construtora, vocês têm que passar para a construtora, né, para fazer até o orçamento do custo da instalação elétrica, a quantidade de fios, né, quanto precisa de material para fazer essa infraestrutura toda, né? Então, você tem que olhar ali no esquema elétrico, ver, por exemplo, quantos circuitos vocês vão ter de iluminação, de onde até onde vai esse circuito, quantos condutores tem, quantos retornos de fase, se vai ter algum retorno de neutro, se vai ter, no caso, se fossem umas luminárias fluorescentes mais antigas, se teria o condutor de proteção ou não, né? Então, baseado nisso, vocês vão fazer a listagem de materiais. E aí, como é que vocês fazem para saber quantos metros de fio vai precisar? Vocês vão ter que usar a planta baixa em escala, né? Então, vocês fariam ela em escala, e baseado nessa escala, a gente tem um equipamento que vocês devem ter visto já nas aulas de desenho, alguns de vocês acredito que até tenham ainda, né? Ou devem ter comprado, que é o escalímetro, né? E o escalímetro nós conseguimos medir em cima da planta baixa quantos metros de fio, por exemplo, a gente necessita na parte olhando por cima da planta. Só que nós não conseguimos medir na parte que temos as descidas. Então, a gente tem que saber o quanto tem de pé direito o prédio, né? E descontar da posição da caixa de passagem ao piso, tá? Então, a gente vai ter a soma do comprimento mais a altura, né? E aí nós conseguimos saber quanto temos de fio. É uma somatória, pessoal, tá? Isso aqui a gente já vai fazendo com experiência, vai aprendendo na experiência, tá? Então, lá no 4º ano, vocês vão ter a disciplina de projetos elétricos de baixa tensão, em que vocês vão ter que fazer esse tipo de medições, né? Baseado numa planta baixa. E baseado nisso, vão ter que gerar a lista de materiais necessários para se fazer essa instalação elétrica. Então, aqui essa minha lista está resumida, ela não está completa, pessoal. Vocês vão perceber aqui que está faltando coisa. Por exemplo, aqui eu botei X metros de fio sólido de cobre de 1,5 milímetro quadrado, com isolação em PVC, cor clara, cor azul clara. Teríamos mais descrições para colocar, mas normalmente essas descrições vão no memorial, tá, da instalação elétrica. Aqui eu coloquei X metros porque eu não fiz o meu desenho em escala, eu não tenho condições de dizer quantos metros de fio eu vou precisar, tá? Depois temos o fio da cor vermelha, mas não está faltando alguma coisa aqui,
na sequência, ver o que está faltando. É só essas duas cores que a gente vai usar aqui na instalação para a rede de iluminação, para o circuito de iluminação. E aí, pessoal? Falta o retorno, senhor? Ah, do retorno. E do retorno, normalmente a gente usa uma cor diferente, né? Então, como eu fiz resumido aqui, eu não coloquei do retorno. Perfeito. Mesma coisa aqui para o circuito de tomadas, ó. Veja que eu coloquei o condutor de cor verde e amarela. Eu não coloquei o azul claro, né? Pro neutro. E não coloquei alguma cor diferente dessas duas para o fase. Tá? Então estaria faltando esse condutor também. Aqui o quarto item, ó. Aí mudamos a unidade de medida, né? 2 peças, disjuntor termomagnético monopolar de 10 amperes, curva C. Esses detalhes que a curva C, isso vocês vão aprender de fato no ano que vem na disciplina de instalações elétricas, tá? Esses são os disjuntores que nós temos ali naquele quadro de distribuição. Para iluminação, 10 amperes, a princípio, está mais do que bom. Ano que vem vocês vão comprovar que tá certo isso, tá? E para tomada, como as nossas tomadas são de 10 amperes, nós não podemos usar disjuntor maior do que 10 amperes. Isso é óbvio, né? Nosso dispositivo de proteção tem que proteger o condutor, né? E as tomadas. Depois aqui o item 5, né? 3 peças soquete de lâmpadas com rosca padrão E27, que é o padrão de rosca que nós utilizamos para fixação em caixa de passagem. No caso é de sobrepor, tá? Depois, na sequência, uma peça interruptor de 2 seções para embutir com placa 4 por 2 polegadas. Então, estamos deixando claro que é um interruptor de 2 seções para embutir com placa de 4 por 2, porque depois vou mostrar no catálogo do fabricante, no site do fabricante, vocês vão ver que tem N tipos de interruptores e formatos e tamanhos, né? Para quem fez o trabalho no seminário lá sobre interruptores, né, deve ter visto que tem N modelos. Para as tomadas, a mesma coisa, pessoal. Duas peças, né? Tomada, 2 polos mais terra. Normalmente as tomadas, pessoal, o polo de terra ele não é contado como polo ativo da tomada, por isso que ela vem com essa nomenclatura aqui, 2 polos mais terra, tá? Os 2 polos são o condutor fase, o condutor neutro, ou 2 fase, dependendo da situação, e mais o terra, tá? 250 volts, que é a tensão limite dela, para a qual ela foi fabricada, 10 amperes, que é a corrente máxima dela. Nossas tomadas padrão, pessoal, elas têm, pela BNT, né? Tem 2 modelos, tem a tomada de 10 amperes e a tomada de 20 amperes, tá? Então, a nossa aqui, nós vamos usar de 10 amperes. Para embutir com placa 4 por 2 polegadas. E aí, coloquei também aqui, ó, fita isolante preta, classe B, rolo de 10 metros. Se nós fizéssemos a montagem utilizando emendas, nós vamos ter que usar fita isolante. Se nós usássemos conectores daqueles do tipo vago, que eu enviei o vídeo semana passada para o grupo B da turma, né? O grupo A da turma, nós não necessitaríamos de fita isolante, nós usaríamos conectores. Aí nós teríamos que determinar, dependendo do número de emendas, de conexões que tem dentro da caixa de passagem, quantos polos ou quantas vias tem que ter o nosso conector, tá? Então, a lista, pessoal, basicamente é isso, tá? Mas, claro, estão faltando itens aqui, né? Aquilo que eu já tinha citado para vocês, tá? E isso aqui é a base da lista para essa primeira tarefa de vocês, tá? E aí eu quero mostrar aqui no site do fabricante uma coisa, ó. Deixa eu parar a apresentação e trocar aqui, tá? Deixa eu abrir de novo. Fugiu aqui o... Vamos de novo. Isso aqui, ó.
Apareceu para vocês aí? Apareceu. Tá. Esse aqui é um dos Sim. vários fabricantes de tomada, interruptores que nós temos aí disponíveis, né? Essa empresa aqui, PESE, é uma empresa gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então, de cara aqui, quando a gente entra no site deles, já mostra o que tem de melhor, né? É sempre assim. Mas aqui, ó, clicando em produtos, a gente vê, ó, que tem vários modelos de tomada e interruptores. Bom, aí depende, né, pessoal, do que a gente vai fazer, qual a finalidade da instalação e também depende da qualidade da instalação, do gosto do cliente, né? Então, às vezes, o nosso papel como técnicos, né? Se quem for trabalhar como técnico instalador, é um dos papéis do técnico também ajudar o cliente a escolher um produto mais adequado, né? Ou mostrar para ele as gamas de materiais que nós temos. Um técnico instalador que se diferencia é o cara que a pessoa que já se antevém, né? Ela já vai preparada para disponibilizar para o cliente, né? Ou orientar ele dos vários modelos. Tem um pessoal que às vezes compra esses modelinhos mais simples aqui, ó, que é o padrão que existiu por muito tempo, né? Outros já preferem um modelo um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor que esse primeiro. E às vezes o pessoal tem uma ideia de que esses modelos aqui são muito mais caros, às vezes dependendo do fabricante não, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer para vocês? Sempre tem que se dar para o cliente a possibilidade de ele escolher, né? Dar as possibilidades para ele e não levar um negócio fechado. Eu já vi acontecer isso, pessoal. E é um negócio muito chato. Tu vende um serviço, né, de uma instalação elétrica para um cliente e às vezes o pessoal, por conta e risco, manda um modelo desse tipo aqui. Daqui a pouco o cliente dá uma olhada numa loja, encontra algo desse tipo aqui, desse baixo, ou esse outro, e às vezes o preço não tem tanta diferença, e daí vem e cobra de ti. Vem cá, por que tu não me mostrou esses outros modelos aí? Por que tu não me disse que tinha também? Né? Então, o técnico que se diferencia, ele também dá possibilidades ao cliente. Então, é papel do técnico também fazer isso, pessoal. Mas vamos clicar aqui nesse simples aqui, que é o que nós temos no laboratório, tá? Então, vejam aqui, ó, tem vários modelos, ó, também. No nosso caso aqui de interruptores, é esse simples aqui mesmo, ó. Então, é desses modelos que nós vamos utilizar. Então, a gente vê que tem uma gama enorme de interruptores, né? Então, alguns vão estar com o nome técnico correto, outros vão estar com o nome técnico não, popular entre eles, né? No caso aqui, interruptor intermediário, né? Uma tecla intermediária, que normalmente se fala pelas teclas, ela também é conhecida como chave cruz, por isso que o nome popular está entre parênteses, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui o interruptor paralelo. Paralelo não está aparecendo aqui, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia, ó, de como tem variedades de elementos, né, de interruptores dentro de um mesmo fabricante, né? Vou dar outro exemplo aqui, ó. As tomadas mesma coisa, ó. E as tomadas aí tem mais um detalhe, que daí as tomadas podem ser de 10 ou de 20 amperes, tá? Então, as tomadas podem ser de 10 ou 20 amperes. Tomada pode ser simples ou dupla, tá? Então, isso aqui também cabe ao técnico diferenciar no projeto também, tá, pessoal? Então, no projeto tem que ser colocado lá, normalmente colocado do lado da potência da tomada. Se vocês pegarem aquele polígrafo de simbologias, vocês vão enxergar que além do circuito, deveria se mostrar também a potência da tomada, a potência aparente dela em VA. Então, quando a gente coloca duas vezes 200 VA, significa que temos duas tomadas, uma tomada dupla, né, instalada naquele ponto. E aqui temos uma outra possibilidade, que eventualmente nós temos no laboratório, alguns, tá?
que são conjuntos que se chamam interruptores de tomada conjugados, né? Interruptor duplo com tomada, simples com tomada. Então, temos essa possibilidade também lá no laboratório, tá? Então, assim, pessoal, aqui, ó, esse outro tipo de linha é modular. Esse aqui é o mais fácil de se trabalhar, porque nós podemos montar de acordo com a nossa necessidade. A gente tem que comprar a parte básica, né, do interruptor, a parte estrutural, né, que é a moldura e o bastidor, que é a parte traseira dele, tá? E a gente só se preocupa depois com os módulos, né? Então, os módulos a gente pode escolher tamanho, tipo, tamanho, cor do módulo que a gente precisar, tá? Dependendo do fabricante. Para os interruptores, a mesma coisa, tá? E isso aqui, para nós técnicos, é uma baita mão na roda, tá? Então, veja assim, ó, modelos é o que mais tem, né? Estou mostrando isso, pessoal, já que a gente está falando de lista de materiais, para vocês saberem que isso aqui existe, tá? E no futuro, quando vocês forem fazer a disciplina de instalações elétricas, vocês tenham conhecimento de que isso aqui existe, tá? Essas possibilidades, tá, pessoal? Perguntas. Vamos ver aí se alguém tem pergunta aí. Eu acho que as dúvidas de vocês vão começar a surgir no momento que vocês vão ter que começar a fazer os esquemas, tá? Eu acho que é a partir daí que vocês vão começar a ter dúvidas. Então, assim, pessoal, é que por enquanto parece que tudo tá fácil, tá tudo bonito, né? Então, assim, ó, o primeiro esquema vocês têm pronto, tá? Só vai faltar fazer para ele o esquema unifilar teórico, que pede na nossa folha padrão ali, que eu já coloquei no Classroom, que é a folha padrão da sala 127. Então, lá naquela folha padrão, nós temos o nome da tarefa, que tem que colocar em cima, o número da tarefa, nome da tarefa, que vai o enunciado dela, fazer o esquema unifilar teórico e fazer o esquema unifilar prático. O unifilar prático está pronto. O teórico que vocês vão ter que pegar aquele que está no PowerPoint e fazer uma modificação nele, tá? Então, vocês vão ter que fazer uma modificaçãozinha, porque no que eu mostrei no PowerPoint tem só 2 pontos de luz. E no unifilar prático tinha 3, né? Então, essa modificação vocês vão ter que fazer. E a segunda tarefa, aí já é utilizando interruptor paralelo, pessoal. E aí vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Então, a primeira, como é mais fácil, mais simples, está praticamente pronto, é só pegar como base essa apresentação que eu vou deixar disponível ali depois para vocês. É só completar a lista de materiais e fazer o esquema unifilar teórico, tá? O prático é só copiar. E a segunda, sim, essa vocês vão ter trabalho, tá? Então, essa primeira tarefa vai ficar para a aula que vem, vocês entreguem na aula que vem, e a outra vocês vão ter 2 semanas para fazer, tá? Então, vou deixar como 2 semanas, bastante tempo para vocês fazer, e à medida que vão tendo dúvidas, vocês vão pedindo ali no Classroom daí, tá? Vocês vão mandando as dúvidas de vocês para a gente tentar ajudar vocês aí, até depois, à medida que a gente vai conferindo as atividades de vocês, a gente vai dizendo se está certo ou se está errado, tá? A princípio era isso, pessoal. O Douglas perguntou se o interruptor paralelo é a mesma chave hotel. Sim, o interruptor paralelo o interruptor paralelo, o nome correto dele é interruptor paralelo, tá? E popularmente ele é conhecido como chave hotel, né? Vocês devem ter estudado ele ali com o professor Pedro, né? Ou até com o Tubino lá em desenho, deve ter visto a simbologia dele, a ligação dele. Esse é um detalhe diferente aí, que é um interruptor que funciona um pouquinho diferente, né, para fazer a ligação ali dos pontos de luz. Uma sugestão que eu dou para vocês, pessoal, é que vocês usem a criatividade de vocês para distribuir as tomadas e os interruptores
no circuito ali, naquela esquema base que vocês estão recebendo, tá? A única coisa, no caso do interruptor paralelo, não coloquem o interruptor paralelo um numa caixa que fica do lado da outra. Tentem colocar em extremos opostos do box, tá? Por exemplo, um fica no início do box, na esquerda, e o outro lá no fundo, na direita, tá? Ou vice-versa, na frente, na esquerda, e no fundo, na direita, tá? Então, tentem fazer de forma diferenciada. Mesma coisa o posicionamento das tomadas. Então, isso é algo que eu queria que vocês tivessem um pouco de criatividade, né, para fazer essa distribuição. Estou deixando livre para vocês, tá? Preferencialmente que vocês não tenham cópias de projeto, que vocês tenham um projeto que seja um próprio de vocês, tá? Isso é importante, pessoal, para que vocês aprendam de fato como se faz um esquema elétrico. Eu não quero cobrar, o esquema é diferente da disciplina de desenho, tá, pessoal? Eu não quero cobrar que o esquema esteja muito bonito, esteja perfeito. Eu quero ver disposição espacial e as ligações corretas. E esse é o principal intuito que eu quero que vocês desenvolvam, tá? Eu quero que vocês desenvolvam isso, tá? Perfeição do desenho deixando para a disciplina de desenho, tá, pessoal? Mas, claro, não vão me fazer qualquer coisa, né? Fazer de qualquer jeito o desenho também, né, pessoal? Professor, Tá falando. os desenhos vão ser feitos no caderno, que nem no começo do ano que a gente estava mandando? Assim, Ana, vocês vão fazer na folha padrão que eu enviei para vocês, tá? Tá. É uma E folha aí a gente padrão vai ali. te mandar foto, senhor? Manda a foto da folha daí, tá? Preenche ela. É assim, ó. Isso é importante, tá, Ana? Foi bom que tu falou isso. Esse esquema que vocês estão fazendo nessa folha, guardem essa folha numa pastinha, tá? Que vocês vão precisar disso aí no ano que vem, tá? Uma das primeiras práticas do ano que vem vai ser justamente essa montagem em box, tá? Possivelmente a gente vai organizar, a gente vai fazer uma reunião entre os professores de prática de instalações para definir como vão se organizar as práticas no ano que vem. Com certeza, o ano que vem vai começar remoto de novo, tá? Enquanto não sair vacina, isso é certo que vai continuar remoto. Mas as práticas a gente vai tentar já começar no início do ano, tá? E a gente vai começar com essas práticas de práticas 1, né? No ano que vem, para a gente começar a liberar as montagens. Deixa eu ver o que foi que o Felipe perguntou ali no chat. Na parte de inscrição da montagem, a gente vai colocar... assim, ó, Felipe, na parte de inscrição, vocês colocam como é que funciona o circuito só como funciona, tá? No caso dos interruptores paralelos ou intermediários, paralelos ou duplo, né? O interruptor 1, a tecla A, aciona o ponto de luz, o primeiro ponto de luz, o segundo ponto de luz. A tecla B, aciona o terceiro, tá? Não precisa fazer uma descrição muito detalhada, tá, pessoal? Não vai ser um relatório. A gente quer, na realidade, priorizar a montagem, tá? A Helena queria perguntar uma coisa ali também. Não, senhor, era a mesma coisa que a Ana. Tá. Então, assim, ó. De novo, pessoal, essa parte é importante. Guardem esse material que vocês vão produzir agora, tá? Isso vai ser importantíssimo para o ano que vem, tá, pessoal? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tem um recado rápido aqui. Tem alguns alunos que foram mal na prova lá do segundo trimestre. Possivelmente vocês vão ver a avaliação de vocês ali a nota do segundo trimestre. Você tem que falar comigo para fazer a recuperação. Você tem direito à recuperação ainda, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Senhor, eu esqueci de falar. Eu não te mandei. Eu mandei atrasado a última atividade que a gente teve.
E essa porque eu tava mudando o modem da internet. Aí agora que tá certinho, eu vou mandar de hoje certinho. E a de ontem foi como atrasado. De ontem não, de semana passada. Mas só foi por causa disso, tá? Tá tranquilo. Se a Ana precisa, assim, a Ana precisa de recuperação. Tem a Ana e mais alguém aí desse grupo aqui que eu vi que precisa de recuperação de DPI-1 aí da prova, né? Certo, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Não sei, tenho certeza que as dúvidas vão surgir na hora que você for fazer essa tarefa. Diga, Alana. Sim, assim, ó, no caso da tarefa 1, está praticamente pronta, né? Só tem que completar. Da tarefa 2, vocês vão criar. Vão criar do zero. Criar do zero, não. É assim, ó, os pontos de luz, vocês têm aqueles 3 ali do meio, tá? Aí vocês vão utilizar, nas laterais, vocês vão determinar onde é que vocês vão botar os interruptores e a tomada. É isso que vocês vão determinar, tá? Mas aí é a criatividade de vocês. Mas assim, ó, os pontos disponíveis são aqueles que eu mostrei no PowerPoint, tá? Não tem mais disponibilidade. Claro, se fosse uma instalação feita do zero, uma instalação nova, aí vocês teriam toda a liberdade de vocês para escolher o lugar onde ia ficar tomada, a posição dela, mas claro, né, seguindo as normas técnicas. Deve ficar claro, né? Não, a gente não pode, de repente, uma coisa que a gente tem que cuidar, por exemplo, eu não posso botar atrás de uma porta um interruptor. O interruptor vai ficar para o lado da porta, próximo da maçaneta, né? Não do lado de trás da porta. E às vezes o pessoal comete esse erro aí na hora de fazer um projeto. Mas a liberdade é de vocês, tá? Usem a criatividade, pessoal. Vamos lá. Se tiver mais perguntas, vamos fazer aí, pessoal. Possivelmente, ó, já como aviso, semana que vem, o professor Pedro vai pedir um meet com vocês novamente, tá? E aí ele vai passar as instruções da sequência das preparações de tarefas também para o ano que vem, tá? Então, assim, ó, da parte da 127, nós estamos encerrando os assuntos exatamente agora, tá? E aí, a partir da semana que vem, então é só é o professor Pedro que vai organizar conosco aí as atividades, tá bom, pessoal? Certo, então? Então, quero agradecer então, a presença de vocês todos, aí, quem veio para a aula, tá? E as representantes aí, a Luísa está aí? Oi, eu. Aí, Luísa, tu dá um recado para o pessoal ó, que não estava na aula, para que o pessoal pegue e assista essa gravação. Como agora, eu vou tentar disponibilizar ela, né? E pelo que estou sabendo, as gravações agora só duram 30 dias, tá? Então o pessoal tem que correr para assistir isso aqui, tá? Tá bom. Então era isso, pessoal. Quero agradecer então a presença de vocês aí e dar um ótimo final de semana para vocês aí, tá? Um abraço para todo mundo, se cuidem aí, tá, pessoal? Tchau, Sô. Obrigada. Tchau. Tchau, só.